O que políticos, candidatos e partidos precisam saber para as eleições deste ano? Como se posicionar para a campanha eleitoral na internet? Os riscos, as ameaças, as falhas, a importância dos profissionais de segurança, o entendimento dos tribunais, o que é permitido e o que é proibido. Tudo isso você confere no programa de hoje. Foi dada a largada na corrida da democracia, mas todos os concorrentes precisam conhecer muito bem as regras para evitar punições por desvio de conduta durante todo o processo eleitoral. Para ajudar a esclarecê-las, convidamos o juiz eleitoral e coordenador da Escola Superior da Magistratura em Campina Grande, Eli Jorge Trindade, e o professor de Direito da Facisa e promotor eleitoral de Serra Branca, Dimitri Nóbrega Amorim. Boa tarde, professor. Boa tarde, senhor juiz. Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa, o programa Tema Jurídico do curso de Direito da Facisa. Começamos pelo juiz Eli Jorge. Em regra geral, o que pode e o que não pode nas eleições deste ano? Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar participando aqui desse programa. As eleições desse ano, elas seguem as mesmas regras das últimas eleições. E nós temos a permissão da realização da propaganda eleitoral em rua e também da propaganda em mídia. Nas ruas existe a permissão da realização de carreatas, passeatas, comícios, as pinturas de bens de propriedade particular, a distribuição de adesivos para utilização em automóveis, e também o uso da propaganda através da internet, das redes sociais, são condutas permitidas para estas eleições, com algumas exclusões que também já constavam da eleição anterior. Não se pode fazer propaganda através do uso de outdoor, não se pode fazer comícios com realização de shows, os chamados showmícios, e, no mais, as regras foram mantidas em sua essência. Agora, doutor Eli, as carreatas foram liberadas, mas vemos que durante esses eventos são realizadas diversas irregularidades ao Código de Trânsito, principalmente quanto à questão de segurança. Não seria um erro liberar essa manifestação durante as eleições? Isso, as carreatas têm se apresentado uma propaganda que traz muito transtorno para a população e para o dia a dia da cidade. Mas ocorre que não há como se evitar, a não ser quando exista um consenso entre os partidos, os candidatos, porque, na verdade, quem realiza a propaganda são os partidos, os candidatos e as coligações. A justiça apenas coordena, apenas disciplina e pune no caso das infrações e dos excessos. Então, nós recebemos, inclusive, um apelo da Câmara Municipal de Campina Grande, no sentido de não permitir a realização de carreatas, mas em reunião com os partidos e os candidatos, alguns concordaram, outros não, fizeram questão de realizar a propaganda. E sendo uma propaganda expressamente permitida pela lei, não havia como a Justiça fazer uma proibição de forma antecipada e de forma geral. Então, nós procuramos, conscientizar os partidos e os candidatos da responsabilidade que eles têm para com a população e para com os próprios eleitores ou possíveis eleitores de cada candidato que participem desses eventos. Daí nós levamos nessa reunião o curador curador do meio ambiente, que fez uma explanação muito esclarecedora, uma explanação muito elucidativa. Nós convidamos também os representantes das companhias de trânsito, não é? O próprio comandante-geral da Polícia Militar se fez presente, e em cada uma dessas áreas foi esclarecido para todos os candidatos como deve ser a atuação e como deve ser a realização dessa propaganda. E nós esperamos, e mais do que isso, confiamos que as coligações, os candidatos possam passar uma mensagem de conscientização. E, além disso, é importante que o próprio eleitor tenha a sua consciência. O próprio eleitor, o próprio cidadão que vai participar desse tipo
de propaganda deve ter consciência de que é uma propaganda que tem o seu incômodo, que tem a sua reflexão. Mas se forem previstas as regras da legislação comum, não dirigir sob efeito de álcool, não andar em motocicleta sem o capacete, especialmente o eleitor não aceitar ser transportado em compartimento de carga, isso é muito importante e a gente acredita que isso pode partir do próprio eleitor, de não se submeter a esse tipo de situação. Agora, doutor Ali, justamente falando do próprio eleitor, ele pode também se juntar, ou seja, os eleitores se unirem e lutar ir contra, pedir à justiça para que não aconteçam as carreatas, por exemplo? Pode acontecer uma manifestação da população pedindo a não realização desses eventos? Eu acho que isso não seria uma boa iniciativa, exatamente por quê? Porque os partidos eles têm essa opção. Eu acho que a melhor forma de a gente equacionar essa questão da seguinte maneira, é de quem participa dos atos participar procurando ter uma melhor consciência e aquelas pessoas que não são favoráveis que possa ter também uma tolerância de respeitar o momento e de procurar compreender que isso faz parte do processo eleitoral, que é uma previsão na legislação e que todos devem colaborar para que nós tenhamos uma campanha e uma manifestação harmoniosa. Você me dá até uma oportunidade também de me dirigir, como já fez, àqueles que vão participar, mas de deixar também uma mensagem para a população de um modo geral. Nós precisamos compreender que, apesar do impacto, apesar dos efeitos, às vezes, antipáticos, mas isso é um direito que os partidos têm e que aquelas pessoas que querem participar desses atos estão também no exercício do seu direito, é um direito cívico, é um direito reconhecido pela lei e que nós precisamos também ter um pouco de consciência, compreender e permitir e aceitar que eles façam as suas manifestações políticas. Agora vamos colocar o professor Dimitri na nossa conversa. Professor, na última eleição foi uma constante os erros nas pesquisas eleitorais. Para este ano, tivemos mudanças? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, doutor Eli. Boa tarde, telespectadores da TV Itararé. Veja, não pode haver modificação, até porque o regramento das pesquisas eleitorais é a necessidade do registro, a necessidade de indicação do instituto responsável e tudo mais. Agora, com referência aos dados e a esses erros que se fala que houve nas eleições passadas, em quem estaria em primeiro, segundo, tal, sempre em toda pesquisa você tem uma margem de erro. Isso a justiça não pode ter ingerência. Não existe como se limitar, se determinar a precisão de uma pesquisa, porque continua sendo uma pesquisa. Então, isso não tem como se regulamentar. O que se regulamenta é a questão da formalização da pesquisa, como ela deve ser feita. Mas no que diz respeito aos resultados, aí isso aí não tem como a gente ter essa ingerência, até porque existe um erro padrão, um erro desvio que é natural em toda pesquisa. O cidadão comum pode fazer propaganda do candidato no muro de casa ou no carro? Isso é permitido hoje? É permitido, propaganda permitida. No muro da rua tem uma limitação da resolução, no muro da própria casa, perdão, tem uma limitação da resolução que já havia em 2010. Em 2010 eu trabalhei na propaganda de rua em Campina Grande, do tamanho. Não pode ultrapassar, tem que ser 2 metros por 2 metros, 4 metros quadrados. Não pode haver mais do que isso, sob pena de notificação para retirada em 48 horas e eventual multa, se for o caso. E em carro também, adesivamento de carro não tem problema nenhum para que o eleitor manifeste a sua intenção de voto. Agora, essa relação, por exemplo, do candidato com o eleitor, ela tem que ser extremamente voluntária, gratuita, ou se aluga o muro, se aluga o carro, o espaço? Não pode haver esse pagamento, é espontâneo, né? É necessário que essa propaganda seja espontânea. Professor Dimitri, também com relação à boca de urna, é um crime que pode ocorrer somente no horário da votação? Essa pergunta é muito interessante, Rodrigo, porque existe um certo desconhecimento da população no que pertine aos crimes praticados durante o dia da eleição. O crime de boca de urna é um crime que a gente chama de equiparado. Por quê? Porque ele está no artigo 39 da Lei das Eleições, de 97, que é correspondente a outros delitos. Ele é apenas uma forma de se praticar esse crime. Está lá no tipo penal, lá dizendo que fica proibido no dia da eleição se fazer manifestação sonora de comício, fazer carreata, promover carreata, é proibida a regimentação de eleitores, é proibida a boca de urna e é proibida a propaganda eleitoral de qualquer candidato. Então, isso é uma das formas desse crime específico do artigo 39 da Lei das Eleições. O crime específico de boca de urna, até como o próprio nome está dizendo, consiste no pedido de voto
na fila para votação, nas cercanias de zona, de sessão eleitoral e tudo mais. Esse vai se limitar, evidentemente, até pela própria natureza dele, aos momentos que antecedem durante a realização da eleição, do pleito eleitoral, e aos momentos posteriores naqueles lugares ainda onde houver eleitores esperando para votar. Agora, comício, propaganda eleitoral, carreata, isso pode ser depois do fim do pleito já realizado, mas sempre no dia da eleição, porque o próprio crime já abre dizendo que é proibido no dia da eleição. Agora, só reforçando, então, boca de urna não é obrigatoriamente ali no espaço, por exemplo, da escola, do local onde acontece, onde está a sessão. Eu posso abordar mas alguém na frente do espaço. Ao meu sentir, como promotor de justiça, responsável por esse processamento, eu não vejo óbvio a uma configuração de boca de urna nas cercanias, onde houver, evidentemente, possibilidade de contato com o eleitor para se tentar constrangê-lo a votar. Eu vou pedir um intervalo e no próximo bloco a gente discute sobre a campanha na internet.